Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Queria aqui dar uma boa noite a cada um dos irmãos, a você que está me assistindo. Confesso que estou com muita saudade dos irmãos, os irmãos da igreja, as pessoas que frequentam essa igreja. Muita saudade, irmãos. E eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem para você, uma mensagem de confiança, uma mensagem de fé. Quarta-feira aqui, normalmente nós temos o culto de fé e milagre, mas eu queria trazer algo nesta noite para você, falando sobre confiança e fé. Vamos falar um pouquinho desse assunto, de confiança e fé. Primeira coisa, eu queria falar sobre confiança e fé. Confiança e fé, essas palavras estão muito ligadas uma na outra. Não tem como falar em confiança se não falar em fé. Não tem como falar em fé se não falar em confiança. Fé é confiar, confiar é fé. E eu queria dar alguns significados aí, sobre confiança. Queria dar uma pequena introdução antes da gente entrar no texto dessa noite, onde nós vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que Deus vai falar no teu coração nesta noite em nome de Jesus. Alguns significados da palavra confiança. Confiança fala de segurança. Confiança fala de estado de fé. Confiança fala de crédito, fala de intimidade. Confiança fala de esperança. Confiança fala de amizade. Confiança fala de absoluta convicção, ou seja, fé. E eu queria aqui trazer uma frase de um poeta, de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz assim: a confiança é um ato de fé e esta dispensa raciocínio. Fé, irmãos. Então, quando ele fala assim, a confiança é um ato de fé e essa dispensa raciocínio, quando a gente fala assim, o que é fé? É até difícil, de explicar o que é fé. Mas por isso que eu vou falar para você, que fé a gente não explica, fé a gente vive. E confiança também. Irmãos, confiança não tem mais ou menos. Eu confio mais ou menos numa pessoa, eu confio mais ou menos em alguém. Ou você confia ou você não confia. Não tem mais ou menos com relação à confiança. E eu queria aqui também deixar para vocês que confiar é uma decisão. Eu decido confiar. E eu queria aqui falar com vocês, que hoje no nosso dia, na nossa vida, hoje está cada vez mais raro você falar de confiança. Hoje a maioria das pessoas, na realidade, anda desconfiada, não confia nas pessoas, não confia nas coisas. E eu queria aqui aproveitar e dar um testemunho meu. Eu já falei desse testemunho há muitos anos atrás, que é um exemplo de confiança. Eu vou falar aqui o meu testemunho e de repente você aí na sua casa, você também tem um testemunho com relação à confiança, de alguém que confiou em mim. Então, mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, eu estava procurando um imóvel para comprar, para adquirir para o escritório, e eu comecei a procurar esse imóvel. Aí até que eu achei um imóvel, que é hoje o escritório ali no Taquaral, e eu comecei a conversar com a pessoa, uma mulher, uma senhora, e a princípio até achei que ela era a dona do imóvel, mas não era, ela era a tia do dono, de um rapaz que morava, inclusive fora do Brasil, ele morava nos Estados Unidos. E eu comecei a conversar com ela, negociar esse imóvel, a compra e tudo mais tal. Mas chegou nos finalmente que eu deveria fazer a minha proposta para essa pessoa. Então foi quando eu falei com essa pessoa por telefone pela primeira vez. Liguei lá nos Estados Unidos tal, e falei com ele, comecei a conversar com ele e a gente começou a negociar o valor. Aí ok, chegamos num determinado valor. Hoje, irmão, vou falar em dólar, aproximadamente 70, 80 mil dólares o imóvel, que ficou mais ou menos fechado. Aí nós começamos a ver como que a gente faria essa transação, esse pagamento. E ele me pediu algo, ele falou assim: olha, Moacir, eu preciso que você me envie esse dinheiro aqui para mim, direto na minha conta aqui nos Estados Unidos. Eu falei assim, mas como que eu vou mandar esse dinheiro para você para os Estados Unidos? Eu nem sei como é que eu faço isso aí. Ele falou, não, vai no gerente, no banco, é tranquilo e tal, e é bem fácil. Tá bom, fui até o gerente, tudo. Aí cheguei lá, o gerente falou, não, mas você tem como mandar. Mas para mandar essa quantia, o Banco Central exige alguns documentos. E um dos documentos, como você está comprando uma casa, é a escritura da casa que você comprou. Eu falei, mas como é que eu vou mandar a escritura se eu nem paguei a pessoa? Como é que eu vou passar uma escritura?
Ele falou, Moacir, esse é o único jeito. Aí, irmãos, liguei para essa pessoa, falou, olha, o único jeito de eu mandar esse dinheiro para você direto, do jeito que você está querendo aí na sua conta nos Estados Unidos, é somente através da escritura. Agora, como é que eu vou passar a escritura? Você vai passar a escritura se eu não te paguei. Aí, surpresa minha, ele falou assim, Moacir, né, eu falei com você, acho que falamos umas 2 vezes, mas minha tia falou de você. Então é o seguinte, eu vou ligar para ela, porque a tia era procuradora, para ela ir até Campinas, passar a escritura, e a hora que você tiver com a escritura, você me manda o dinheiro. Eu falei, mas eu vou passar a escritura sem te pagar? Não tem problema, eu estou autorizando minha tia, né, a passar a escritura sem você me pagar, e depois você me manda o dinheiro. Ele confiou, né, em mim, ele acreditou na minha palavra. Então esse é um exemplo de confiança, né? Ele não tinha como mais ou menos acreditar, ou ele acreditava em mim ou não, ou ele confiava em mim ou não. E aí passei a escritura, irmão, sem pagar um tostão para ele, e depois, né, enviei o dinheiro para ele certinho, demorou um pouco para até chegar e cair na conta dele, né, que foi outra coisa aí que eu fiquei muito preocupado, porque o dinheiro não chegava até ele, mas ele me passou o imóvel sem eu pagar um tostão para ele. Então isto é confiança, esse é um exemplo de confiança. E nessa noite, né, eu queria agora, nós vamos meditar na palavra, que você abrisse a palavra de Deus em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1 até o 10, nós vamos ler, né, um exemplo de um homem que mostra, né, que ele confiou em Cristo e que ele tinha fé em Jesus. E eu queria aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite sobre confiança e fé. Então Lucas 7, a partir do versículo 1, diz assim, ora, quando ele acabou todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. Então aqui Jesus estava discursando, estava falando com o povo, e ele termina aquele discurso e ele entra numa cidade chamada Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo, ele é digno que lhe faças isto, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. No 7, e por isso nem eu considerei-me digno de ir a ti, mas diz, né, ou fala uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim. E eu digo a um, vai e ele vai, a outro, vem e ele vem, e ao meu servo, faz isso e ele o faz. Quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retornando para casa, os que haviam sido enviados encontraram são o servo que estiver enfermo. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Deus, derrama sobre nós agora, ó Pai, da Tua presença. Deus, visita cada lar, cada família, cada um que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Eu coloco, ó Pai, cada família, cada lar diante do Senhor. Derrama o Teu poder, abençoa. Deus, eu quero aqui nesta noite, ó Pai, declarar a bênção do Senhor sobre cada uma dessas vidas, ó Pai, dos membros da igreja, cada um que está assistindo, aquele que está assistindo de repente pela primeira vez, que está ouvindo, ó Pai, essa ministração, ouvindo, ó Pai, essa programação da igreja, que o Senhor abençoe essas vidas agora em nome de Jesus, e que através daquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite, nós possamos confiar mais em Ti, ó Pai, que nós possamos crescer na nossa fé, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa cada casa, eu declaro a paz do Senhor sobre cada família, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Eu queria aqui compartilhar algumas coisas sobre a vida desse homem, sobre o centurião. A primeira coisa, né, que eu queria falar um pouco desse centurião, que ele era uma autoridade, né, como nós lemos aqui, né, naquela cidade, naquele lugar, ele tinha sobre, né, a sua responsabilidade de guardar aquele lugar, né, ele tinha soldados, né, 100 soldados, né, sob a responsabilidade dele. E esse homem era uma pessoa importante. E aqui, se você prestou atenção naquilo que nós lemos nesse texto,
Fala que aquele homem era um homem bem quisto naquele lugar, né? Sobre o povo ali. As pessoas gostavam daquele centurião, né? Gostava dele. Mas aqui, irmão, nesse texto que nós lemos a respeito da vida deste homem, desse centurião, aqui não fala o nome dele. Né? Não é que nem o centurião Cornélio, né? Ali que tinha o nome, Cornélio centurião. Aqui não tem o nome dessa pessoa, não tem passado e também não tem nenhuma história sobre esse homem. Não tem história, quero deixar bem claro, até aquele dia. Porque a partir daquele dia, desse encontro desse centurião com Cristo, né, toda a história, né, foi mudada sobre a vida dele. Então, foi mudado que hoje nós estamos aqui, né, falando dele, desse homem, desse centurião, esse homem que não na Bíblia não relata o nome dele, nada da história dele, mas que foi uma pessoa assim que teve uma grande experiência na vida dele com relação à confiança, à fé, a vida dele, né, mudou diante desse dia que ele teve esse encontro aqui com Cristo. Na realidade, se você prestou atenção também, ele não teve um encontro, né? Pelo menos a gente vê aqui que ele não chegou nem se aproximar de Cristo, né? Ele não esteve perto de Jesus, né? Nós lemos aqui que ele envia pessoas para falar com Jesus. E ele aqui, mas tem uma experiência sobrenatural com Cristo. Mas algumas coisas aqui que eu queria compartilhar sobre ele, uma das primeiras coisas está no versículo 2, 7:2, que diz assim: e o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. A primeira coisa aqui que eu vejo na vida deste homem, que este homem, independente de quem ele era, da posição que ele tinha, a autoridade que era naquele lugar, ele se importava com as pessoas. Ele se importava com aquelas pessoas que estavam sujeitos a ele ou subordinados a ele. E fala que desse servo. Esse servo aqui, irmão, não sei, eu acredito que não seja um soldado. Era uma pessoa que de repente servia ele na casa dele, alguma coisa assim. Mas não vejo claramente aqui que seria um soldado dele. Mas fala que é um servo, mas isso não importa. Se era um soldado, se era um servo, uma pessoa que servia a ele, não importa. O importante aqui é que ele se preocupava com o próximo, com o outro. E Jesus se agrada, irmão, quando nós nos preocupamos com o nosso próximo, com a outra pessoa. E eu quero te falar nessa noite, né, diante dessa situação, irmão, que todos nós estamos vivendo, passando, você tem se preocupado com o outro, com o seu próximo? Você tem se preocupado com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu amigo, diante de tudo o que está acontecendo? Né? Porque nós sabemos o que está acontecendo, é uma coisa que tem atingido todas as pessoas, como você já ouviu aqui nas outras ministrações, ninguém está livre do que está acontecendo, todos estão sendo atingidos. Mas eu te pergunto, você tem se preocupado com o seu próximo, com a outra pessoa? Né? Você tem batido de repente na porta, né, do seu vizinho, né, perguntado para ele se ele está precisando de alguma coisa, né, se ele está precisando de alguma ajuda? Aquele centurião, independente da posição dele, da autoridade que ele tinha sobre aquele lugar, ele se preocupava com quem servia ele, com o seu próximo. E isso agrada o coração de Jesus, quando nós nos preocupamos com o nosso próximo, com a outra pessoa. A segunda coisa que eu vejo aqui está no versículo 3, que diz assim: e quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. Outra coisa que eu vejo na vida desse homem, independente também da situação dele, da autoridade que ele era lá, né, naquela cidade, ele não era uma pessoa orgulhosa ou uma pessoa soberba, porque ele vem, fala com os anciãos, né, ali, pede para que os anciãos vai lá falar com Jesus e fala assim, ó, né, o judeu suplica, né, para que Jesus venha curar o meu servo. Suplicar, irmãos, fala-se de pedir de maneira humilde, fala de implorar. E aquele homem chega, né, para aqueles anciãos e fala assim, ó, suplica para que Jesus venha curar o meu servo. Então, ele mostra aqui que ele não era uma pessoa orgulhosa, que ele não era soberbo, porque, meu irmão, pensa, né, na autoridade que ele tinha, ele poderia ter agido diferente, ele poderia ter mandado, né, trazer Jesus, mas ele falou assim para os anciãos, vai lá e suplica a Jesus que ele venha e cura o meu servo. Então aqui fala, né, que ele não era uma pessoa orgulhosa e nem soberba, mas ele era uma pessoa, né, que chega, se derrama, né, diante de Cristo, suplica para que Cristo vá até o servo e cura aquele servo. Então ele se humilhou, né, ele implorou para que Jesus curasse o seu servo.
né? Coisas que agrada também ao Senhor é quando nós nos humilhamos diante dele, nós nos prostramos diante dele e Deus conhece o nosso coração quando realmente, verdadeiramente nós humilhamos diante dele, amém? Terceira coisa que eu queria falar que está no versículo 7, que diz assim: por isso nem eu considerei-me digno de ir a ti, mas diz, eu falo uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, aqui eu queria aqui pôr um tema na mensagem, né? Em quem você tem confiado? Né? Em quem você tem crido? E este homem, através disso aqui, né, do versículo 7, ele demonstra a confiança dele e a fé em Jesus. Né? Ele fala aqui, ó, por isso nem eu me considerei digno. Irmãos, os anciãos, as pessoas que conheciam aquele homem, os amigos dele, fala para Jesus, né? Diz para ele que ele realmente era digno de que Jesus o ajudasse, de que Jesus fosse lá na casa dele, no lugar onde estava o servo e curasse. As pessoas achavam que ele era digno, mas ele mesmo fala, né, que ele não se achava digno, que mostra de novo, né, a humildade deste homem, desse centurião. Né? E os anciãos falam para Cristo que ele era uma pessoa, né, aqui digna de que Jesus fizesse alguma coisa para ele. Mas ele fala assim: não me considero digno. Por esse motivo pedi para os anciãos. Primeiro ele pede para os anciãos, depois ele fala para o amigo, né, para os amigos quando Jesus estava chegando. Irmãos, ele está falando assim: mas me faça um favor, Jesus, lança uma palavra, né, do Senhor sobre o meu servo e ele vai ser curado. Irmãos, quando ele está falando isso, ele está falando assim: eu tenho certeza, Jesus, se o Senhor lançar uma palavra de cura sobre a vida do meu servo, eu creio, eu confio, eu creio que o Senhor vai curar a vida dele, que o Senhor vai abençoar a vida dele e que ele vai se ver livre desse mal, dessa enfermidade. Irmãos, a palavra não diz o que aquele servo tinha, qual era o problema do físico dele, a saúde dele, o que estava acontecendo na vida dele. Mas aquele homem, aquele cinturão, ele demonstra a confiança que ele tinha em Jesus e a fé que ele tinha em Jesus. E ele fala assim: lança apenas uma palavra e meu servo vai ser curado. Aqui mostra então a confiança e fé daquele homem. Novamente te pergunto, em quem você tem confiado? Nesses dias aí de tribulação, de lutas, em quem você tem confiado? Como é que está a sua fé com relação a Cristo? Pensa um pouquinho, meu irmão. Quarta coisa que eu queria falar, a gente pode aqui compartilhar sobre a vida deste homem, está no versículo 8. Diz assim: porque eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sobre mim. E eu digo a um, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Irmãos, esse homem sabia o que significava autoridade. A autoridade, irmão, é aquela pessoa que tem poder de ordenar, de dar ordem. A autoridade, né, é aquela pessoa que tem poder de decidir, decisão. Ele sabia o que significava autoridade, porque ele era uma autoridade naquele lugar. Ele tinha pessoas subordinadas a ele, que ele dá aqui, ele fala assim: olha, se eu falar para o meu soldado faz isso, ele faz. E aí se não fizesse, né, meu irmão? Porque ali, nós estamos falando aqui, irmão, para quem foi militar ou serviu o exército, sabe que quando você recebe uma ordem de uma pessoa, de uma autoridade, está acima de você, de um superior, seja ele oficial ou não, mas se ele estiver acima de você, não tem como você falar assim: não vou fazer. Né? No tempo que eu servi o exército, você falasse isso, você ia preso, pegava cadeia. Né? Era assim que funcionava no exército. E eu creio que assim funciona até hoje, né? Faz muitos anos, né? Não parece, mas faz mais de 30 anos que eu já saí do exército. Mas era assim, era só sim senhor e não senhor. Não tinha. E esse homem sabia o que significava autoridade. E ele aqui, né, através do conhecimento dele, da autoridade, ele sabia de uma coisa: ele tinha autoridade. Irmãos, pensa aí um pouquinho. Este homem era uma pessoa, né, ali naquele lugar, né, que tinha uma autoridade, que tinha recursos, né, uma pessoa que podia, irmão, que eu creio até que ele deve ter chamado, não sei, a palavra não fala, ter levado alguém lá para ver o servo dele, algum médico, alguém lá daquela cidade, né, de repente o melhor médico daquela cidade, de repente ele pegou, levou esse médico lá para dar uma olhada no seu servo e ver o que estava acontecendo. Ele tinha essa autoridade de pedir, né, para que os seus soldados trouxessem o melhor médico ali da região e para olhar. Mas ele sabia que a autoridade que ele tinha, irmão, era uma autoridade limitada, era uma autoridade natural. Mas ele sabia que Jesus tinha autoridade, mas a autoridade de Jesus ia além do natural.
autoridade de Jesus era uma autoridade sobrenatural, que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas, inclusive para curar o teu servo, para abençoar a vida e trazer cura sobre a vida daquele servo. Mas ele sabia o que era autoridade, o que significava autoridade. Amém, irmãos? Coisa que eu quero falar aqui, né, sobre autoridade. Mas ele sabia que Jesus tinha essa autoridade, não somente para sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade, meu irmão, sobre todas as coisas. Tem autoridade sobre a enfermidade, tem autoridade sobre a morte, tem autoridade sobre a natureza. Jesus tem toda a autoridade para mudar todas as coisas. E ele aqui, e este homem, nos dá uma lição do que é autoridade, como devemos agir se estamos debaixo de uma autoridade. Eu te pergunto, você está debaixo de qual autoridade? Você está debaixo da autoridade de Jesus na vida? Se você aí respondeu que sim, então eu queria falar para você que quando estamos debaixo de autoridade de Jesus, né, exige algumas coisas de nós. Eu quero só falar duas, tem muito mais, mas duas que eu queria deixar para você. Primeira coisa que exige quando estamos debaixo de uma autoridade, né, com relação a Jesus, é obediência. Obediência. O que é ser obediente? Obediência é abrir mão de todas as coisas, da tua vontade. Então você está sob a autoridade de Jesus, sobre a tua vida. Jesus é a autoridade espiritual sobre a tua vida. Então ele diz que você tem que ser obediente e abrir mão da tua vontade. Obedecer é fácil? Não, irmão, não é fácil, mas é possível. Porque o Senhor vai nos ensinar a ser obediente. Então aqui, a primeira coisa que nos exige é obediência. Segunda coisa, dependência. Irmão, dependência fala de fé e confiança. Você pode aí responder para você que você realmente depende somente de Jesus? Se você depende somente de Jesus, você é uma pessoa que confia nele, que você crê nele e que você tem fé, né, em Cristo. Amém? E aqui, irmãos, depois de tudo isso, dessas coisas que a gente falou um pouquinho, nos dois últimos versículos, né, duas coisas maravilhosas acontecem aqui também, que eu queria você nessa noite. Diz assim o versículo 9: quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele, e voltando a multidão que o seguia, digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. Irmãos, eu queria que você preste atenção nesse versículo, quando Jesus fala assim, quando Jesus ouviu essas coisas, que seriam essas coisas? Seria o testemunho daquele centurião, quando ele fala, né, para que Jesus lançasse apenas uma palavra, né, e que ele fala e reconhece a autoridade que Jesus tinha em todas as coisas, inclusive sobre a enfermidade. Essas coisas que Jesus está falando e que Jesus vai ficar maravilhado da confiança daquele homem em Cristo e da fé dele em Jesus. Ele se maravilhou, né, que ele fala assim, aí ele volta para a multidão, ele olha aquela multidão que estava seguindo, os discípulos, as pessoas que estavam ali ao redor dele, e fala assim, ó, né, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E Jesus se maravilhou daquela homem, daquela confiança daquele homem nele. E eu te pergunto, será que Jesus tem se maravilhado da minha fé e da sua fé? Nossa confiança nele? Será que Jesus, irmão, será que nós podemos, né, ouvir isso de Cristo, né, que Jesus tem, né, se maravilhado da nossa fé e da nossa confiança, principalmente nesses dias? Irmãos, eu sei que as coisas não estão fáceis, mas toda vez que eu vejo, né, algumas pessoas, agir das pessoas com relação ao desespero, ao medo, irmãos, eu sou como você, né, eu sou limitado. A gente vê certas coisas que eu falo, meu Deus, né? Como é que Jesus está vendo a nossa fé? Como é que Jesus está vendo a nossa confiança nele? Às vezes de um desespero nosso, de uma ação nossa de desespero. Como Jesus tem olhado para você? Será que Jesus tem se maravilhado da vossa fé, da sua confiança nele? Eu quero aqui declarar em nome de Jesus que Jesus vai se maravilhar da sua fé, da sua confiança nele. Porque você, meu irmão, a cada dia vai estar confiando e vai declarar a vitória. E aqui, Jesus ficou maravilhado da fé e da confiança daquele homem, daquele cinturão. E no final aqui, para
né, no 10, diz assim: retornando para casa os que haviam sido enviados, encontraram são os servos que estiverem enfermos. E as pessoas retornam para a casa do centurião e aqui encontram o quê? Aquele servo curado, livre daquela enfermidade. Aí vem a maravilha, irmão, do milagre sobre a vida daquele homem. E eu quero declarar nessa noite o milagre de Deus chegando na tua vida, na sua casa, seja para curar, seja para libertar, seja para abençoar a sua vida financeira, seja para abençoar a sua vida familiar, os teus filhos. Eu declaro a bênção do Senhor, o milagre de Deus chegando até a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu queria concluir a mensagem dessa noite com algumas coisas ainda. Irmãos, na teoria, aquele homem era um gentil, né? Ele não era um judeu, não conhecia o poder de Deus manifestado na pessoa de Jesus, mas ele não tinha dúvida da autoridade sobrenatural que estava em Jesus. Por este motivo que ele confiou e tinha fé em Cristo. Amém? Queria aqui mais uma frase aqui sobre confiança, né? Confiança está relacionada com uma sensação de olhar uma cura que ainda não aconteceu. Não aconteceu, mas eu confio, mas eu creio que vai acontecer. Confiança é isso. Independente da situação que você está vivendo ou que está ao seu redor, eu confio em Jesus, eu creio nele e eu sei que no momento dele, na hora do Senhor, no tempo certo de Deus, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar e vão mudar, em nome de Jesus. Amém? Essas coisas que nós estamos vivendo, irmão, nesses dias, né? Aí, de coronavírus, de desemprego, né? De comércio fechado, né? De contratos de trabalho sendo suspensos, né? Para quem não me conhece, eu sou contador, né? Tenho um escritório de contabilidade e cada dia, irmão, as pessoas ligando, os empresários ligando, suspende contrato, dá férias, dispensando. Então tá todo mundo, né, vivendo esse tempo aqui de uma dificuldade incrível, né? Não sabe o que vai acontecer, medo para tudo quanto é lado, né? E isso tem mexido, irmão, com relação, né, à nossa confiança e à nossa fé em Jesus. Tem mexido. Irmãos, eu quero deixar essa palavra para você também. A nossa fé e confiança tem que estar baseado nas promessas de Deus, pois somos seus filhos. Somos raça eleita, né? Deus é o nosso Pai. Então a nossa confiança, a nossa fé, independente do que está acontecendo, tem que estar baseado nas promessas de Deus para nossas vidas. Muitas promessas de Deus tem na palavra dele, na Bíblia, muitas promessas. Que Deus vai nos abençoar, que o Senhor vai suprir as nossas necessidades, nenhum mal chegará na nossa casa, o Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos libertar. São promessas de Deus para nossas vidas. A nossa confiança, a nossa fé tem que estar baseada nas promessas de Deus. Não tem que estar baseado, irmão, nas tribulações, não, né? Nas más notícias, no governo e principalmente no homem, não. Né? Se você confia em Cristo, se sua fé é no Senhor, a sua fé, a sua confiança tem que estar nas promessas de Deus na sua vida. Que Deus vai te abençoar e tomar o teu poder sobre você. Irmãos, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão perdidas, muito medo, né? Muito apavoramento, incertezas, né? Eu quero que dar um testemunho, achei uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo outro dia. Eu fui no mercado e me preparei para o mercado, né? Porque agora você tem que ir de máscara e tudo mais. Aí eu pus a máscara, eu estava de boné, né? De óculos e tal, e falei para ele, Zé, eu vou andando e tal, não vou de carro não. E eu fui no mercado, né? Saí de casa andando com a sacolinha e fui. Aí, irmãos, eu tava subindo uma rua assim e aí havia uma curva, assim, você virar aquela rua ali, havia uma curva. Irmãos, e quando eu cheguei nessa curva, eu dei de cara, né? Com duas pessoas, um casal correndo, né? E eles deram de frente comigo, né? Com aquela situação calmar. Irmãos, você vê o desespero. Os dois quase se trombaram ali para se afastar de mim, né? Com medo, acho que ficou com medo, né? De ver eu daquele jeito, de máscara e tudo mais. As pessoas estão assim, estão apavoradas, irmãos. Né? As pessoas chegam perto, um já sai do outro, aquela coisa, fica aquela, né, insegurança e tudo mais. As pessoas estão assim,
totalmente desesperada por causa dessa situação. Mas, meu irmão, Deus é muito maior, Jesus é muito maior. Irmãos, eu fico pensando, das coisas que a gente ainda vai passar até a vinda de Cristo. Quantas coisas, quanta tribulação, quantas situações. Pegar a palavra, fala disso também. E aí, meu irmão, devemos nos preparar, porque nós não estamos livres dessas coisas, das situações difíceis que vamos passar. Amém? E eu queria terminar pegando um gancho, na realidade aqui, da pregação de domingo do pastor Kel. Ele falou sobre Paulo na prisão, mas ele leu um versículo aqui que eu queria colocar como para finalizar essa mensagem dessa noite. Filipenses 1,14, ele leu lá no domingo, ele falou, e a mensagem dele, ele fala assim, que nós devemos viver feliz, aprender a viver feliz cada dia. Mas ele diz lá em Filipenses 1,14, diz assim: e muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Então aquelas pessoas, a situação que Paulo estava vivendo, ele fala isso aqui, que no Senhor, muitos irmãos no Senhor adquiriu confiança com as minhas e ficaram o quê? Mais corajosos, para falar o quê? Da palavra, sem temor. Eu queria, irmão, a gente não pode, escrito na palavra de Deus, mas eu queria aqui trocar, uma palavra aqui que diz assim: e muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança, com relação a essa pandemia, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Irmãos, usa, irmão, essa situação todas, tudo está acontecendo, para que você, com coragem, com confiança, com fé, sem temor, você pode falar da palavra de Deus para aqueles, irmãos, que eles não conhecem a Cristo. Irmãos, nós conhecemos Cristo, nós sabemos as promessas de Deus sobre as nossas vidas e que nada vai nos faltar e que Deus vai nos abençoar e nenhum mal chegará na nossa casa, na nossa vida. Então que você, irmão, diante disso, você pega essa situação de pandemia, de pessoas desesperadas, de pessoas que estão no emprego, que estão com seus trabalhos suspensos, os comerciantes, com as lojas fechadas. Irmão, é muito triste ver isso tudo, mas aproveita essa situação, para que com a sua fé, com a sua confiança em Cristo, você seja uma pessoa que vai abençoar uma vida, que vai falar de Jesus para a pessoa e vai levantar aquela pessoa. Você vai falar a palavra com ousadia e sem temor, porque a sua vida está no Senhor. Irmão, declara nessa noite: a minha vida, a minha casa, a minha família está nas mãos do Senhor e nenhum mal chegará até mim. Em nome de Jesus. Irmãos, hoje, quarta-feira, geralmente é culto de fé e milagre. E eu quero aqui, irmão, orar por você. Eu quero aqui, em nome de Jesus, através da autoridade de Cristo sobre a minha vida, que eu creio que Cristo nos deu autoridade para que nós possamos orar. E eu quero aqui, aquele centurião falou assim: Senhor, lança apenas uma palavra e meu servo será curado. E eu quero nessa noite aqui orar palavra de cura sobre a tua vida, lançar aqui uma palavra de cura sobre a tua família. Se você está enfermo aí, com alguma enfermidade, alguma doença, seja, irmão, se você confia no Senhor Jesus, se você tem fé em Cristo, Deus está acima de todas as coisas. Deus tem toda a autoridade para destruir qualquer que seja a tua enfermidade, o mal que está sobre a tua vida, sobre o teu físico. Mas quero também lançar uma palavra de confiança, uma palavra de fé tua vida, que você se fortaleça no Senhor, que nesses dias você medita na palavra, busca a presença do Senhor. Eu quero lançar sobre a tua vida a paz do Senhor na tua casa, nos teus negócios. De repente você aí tem um negócio, você era um profissional liberal, você está aí meio desesperado, não sabe o que vai fazer, mas eu quero lançar uma palavra de paz sobre a tua vida e o Senhor vai trazer a paz sobre você em nome de Jesus. Então, se você quer receber essa sobre a tua vida, eu queria que você aí na tua casa agora, fechasse os teus olhos, abaixasse a tua cabeça e colocasse a tua vida diante do Senhor, confiando nele, não confiando em mim, irmãos. Eu não sou nada, sou como você, mas você confia no Senhor, você confia em Jesus e que você tem fé, porque que Deus pode fazer. E essa enfermidade, esse mal vai sair de você em nome de Jesus. Vamos orar, feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar agora diante do Senhor,
ó Pai, cada uma dessas vidas que está assistindo, ó Pai, essa ministração. Ó Pai, visita cada lar, visita cada vida, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, como aquele centurião falou naquela noite, naquele dia, falou assim, Senhor, lança apenas uma palavra do Senhor e o meu servo vai ser curado. Nós queremos tomar posse dessa palavra, e eu lanço aqui uma palavra de cura sobre essas vidas, tira toda enfermidade, todo mal, destrói, ó Pai, toda enfermidade que está alojada na vida desses meus irmãos agora. Ó Deus, o Senhor é um Deus de milagre, ó Pai, não há nada que o Senhor não possa fazer. Então Deus, traga a cura do Senhor sobre essas vidas em nome de Jesus, e derrama o teu poder de cura, ó Pai, sobre essas vidas em nome de Jesus. Ó Pai, que cada irmão aqui, ó Pai, esteja crendo que o Senhor é poderoso e receba essa palavra, ó Pai, de cura sobre a vida dele em nome de Jesus. Lançamos palavra de paz sobre cada lar, sobre cada família. Ó Pai, não vai haver, ó Pai, nem sobre nenhum lar, ó Pai, assim a falta de paz, mas todos vão sentir a presença do Senhor, a paz do Senhor, e todos serão abençoados pelo Senhor. Eu te peço, abençoa, Pai, a vida de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, o Senhor sabe todas as coisas, mas que cada um de nós possamos nos humilhar, nos prostrar diante do Senhor e pedir a bênção do Senhor, e que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa fé, que nós possamos, ó Pai, diante de qualquer circunstância, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar firmados nas promessas do Senhor sobre aquele que crê, e nós cremos no Senhor, nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe sua vida, creia no Senhor e confessa que, irmãos, estou com muita saudade dos irmãos. Que Deus abençoe e que em breve nós possamos estar juntos, nos abraçando, conversando, né, e glorificando o nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.